Mais uma vez, bem-vindos aqui conosco. Que essa noite você possa se sentir abraçado por toda a nossa família, possa se sentir como parte dessa família aqui. É um grande privilégio que nós temos diante de Deus, de termos a palavra dEle e podermos abrir a sua palavra. E eu acho que o som está muito alto, é só uma impressão minha. E podermos abrir a palavra de Deus e dessa forma podermos ser moldados pelo Espírito Santo. Amém? Nós estamos chegando ao fim do Sermão do Monte. Estamos quase lá. Não vamos terminar hoje ainda, mas estamos chegando. Nós temos passado por muitas e boas instruções a respeito do reino de Deus. Jesus, o Rei, ele tem sentado ali no monte e já há alguns meses ele tem nos ensinado quais são as características daqueles que pertencem ao reino, qual é a missão dos discípulos do reino, quais são as práticas que devem existir, como devemos tratar as pessoas, como não devemos tratar as pessoas. E no último domingo, no domingo passado, nós começamos a ver um Jesus que passou de um momento em que ele estava descrevendo as características daqueles que pertencem ao reino, para agora mostrar algumas exigências para aqueles que querem participar do reino. Jesus, ele nos ensinou no domingo passado sobre uma escolha que nós deveríamos fazer. Uma escolha que todo discípulo dele deveria tomar, entrar pela porta estreita. Nessa porta estreita, nós vimos que o caminho que iríamos percorrer ao escolher esta porta, você, discípulo de Jesus, iria andar por um caminho apertado, um caminho onde os nossos pecados, os nossos desejos, as nossas vontades deveriam ser deixados para trás, porque o caminho era estreito, a porta era estreita, o caminho apertado, então não existia possibilidade de levar as nossas próprias vontades, ou os nossos desejos pecaminosos. Agora, o que vimos também é que, apesar dessas dificuldades que percorreríamos durante o caminho a qual Jesus disse e ordenou que nós escolhêssemos, Ele nos deu uma promessa de um destino maravilhoso, o destino de vida. Enquanto muitos ainda estão escolhendo a porta larga e assim caminhando para um destino de perdição, os discípulos de Jesus, aqueles que pertencem ao reino, aqueles que são verdadeiramente discípulos ou súditos do rei, eles iriam enfrentar as dificuldades, deixando o seu eu para trás, mas chegariam no destino eterno. Não existe neutralidade, então, não existe imparcialidade na escolha. Ou você escolhe a porta estreita, ou o simples fato de você não escolher a porta estreita já lhe colocaria no caminho da perdição. Que perigo, não é verdade? O perigo de não estar no caminho certo. Mas hoje, eu vou dizer para os irmãos, ou quero dizer para os irmãos, mostrar para os irmãos, que existe algo ainda mais perigoso do que escolher a porta errada. Talvez poderia expressar algo ainda mais perigoso do que estar longe de Deus. Porque fica óbvio de que se eu escolho a porta errada, para longe de Deus será o caminho que eu irei tomar. Esta noite, nós vamos ver
que existe algo ainda mais perigoso do que escolher a porta errada. E o que é mais perigoso? É estar perto de Deus e ainda assim não pertencer a Ele. Isto é ainda mais perigoso. E esta noite nós vamos caminhar nos próximos versos desse sermão, do verso 15 ao verso 23 de Mateus capítulo 7, e nós vamos ver que Jesus nos mostrará que o maior perigo não é rejeitar a verdade. O maior perigo ainda é pensar que é salvo, quando na verdade não é. Passar a vida toda tendo uma aparência espiritual, mas que, na verdade, esta aparência, ela é apenas aparência, pois estas pessoas não possuem um relacionamento verdadeiro com Cristo. Então, esta noite, nós iremos ver que o maior perigo, nós iremos ver o perigo da falsa espiritualidade. Vamos ler então o nosso texto, que está em Mateus capítulo 7, verso 15 ao verso 23. O maior perigo de ter um controle na mão é ter o controle na mão e a outra parte não está ligada. Pronto, um bom exemplo. Mas vamos ler a nossa Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 15 ao verso 23. Diz assim, nas próprias palavras do Senhor Jesus: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar. Deus, mais uma vez nós queremos agradecer pela tua bondade sobre nossas vidas. Agradecer pelo teu cuidado que o Senhor tem derramado sobre nós, em cada família. Mas queremos ainda mais agradecer esta noite pela tua palavra e rogar que o Senhor nos fale por meio dela, que o Senhor nos molde por meio dela, que o Senhor nos transforme através do teu Espírito. Que seja ela falando ao coração de todos nós, que seja a tua palavra e somente ela. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos perceber, meus irmãos, que Jesus aqui, ele divide esta sessão em dois níveis, ou em duas partes. Do verso 15 ao verso 20, nós vimos que ele trata aqui da aparência espiritual dos falsos profetas.
E do verso 21 ao verso 23, ele agora trata da aparência espiritual dos falsos discípulos. Ele aprofunda o problema. Se, de um lado, ele mostra um problema espiritual que está com aqueles que ensinam falsamente sobre a palavra de Deus, do outro lado, ele mostra que existe engano não somente por parte dos líderes, mas também por parte daqueles que são os seus discípulos. Existe, sim, pessoas que aparentam serem espirituais ou discípulos de Cristo, mas na verdade estão enganados. E naquele dia serão afastados do Senhor, porque praticam coisas más. Então, o nosso objetivo essa noite é tentar responder esta seguinte pergunta: como identificar o engano espiritual? Não somente dos falsos líderes ou dos falsos profetas, mas identificar este engano espiritual também de nós mesmos. Existem relatos de pastores de muitos anos de ministério que realmente tiveram um encontro com Jesus depois de 30, 20 anos pregando a palavra de Deus a cada domingo. Relato de pessoas que passaram a vida toda dentro da igreja, mas que, na verdade, nunca tiveram um encontro com Jesus. Esse texto, então, Jesus, mais uma vez, nos traz a refletir, para discernir aquilo que é falso profeta e aqueles que enganam o próprio coração, achando que são cristãos. E é interessante porque, se nós lembrarmos de Mateus capítulo 7, verso 1, quando aprendemos sobre a questão de não julgar, de não discernir o que é certo e o que é errado, e nós vimos que a questão não era a questão de julgar, era a questão de juízo. Nós vemos Jesus nos ensinando a discernir o que é um falso profeta e o que é ou quem é aqueles que vivem de forma enganada dentro da igreja. E existe ambos os casos. Então, como identificar o engano espiritual? Nós vamos começar pensando que o engano espiritual, ele pode estar disfarçado em quem ensina. E nós vamos ver isso dos versos 15 aos versos 20. Do verso 15 ao verso 20. Jesus, ele começa aqui o verso 15 dizendo: cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Esta palavra ou esse termo é um verbo no original que quer dizer vigiem. É um imperativo, mais um imperativo utilizado pelo Senhor Jesus. Lembra que o imperativo, ele traz para nós, lembra que o verbo, ele traz para nós o quê? Uma ação. Uma ação desejada de alguém. Uma ação, desejada não. Sendo imperativo, é uma ação desejada por alguém, para que alguém faça. Este verbo, cuidado, ele está em um tempo que traz para nós um significado de estar continuamente vigiando. O cuidado de Jesus aqui não é para que nós estejamos pensando que em algum momento, ou por um ato isolado, ou por um ato único, devemos estar cuidando de algo, ou devemos ter cuidado de algo. O cuidado aqui expressa para a gente um alerta aos discípulos que devem viver em um estado constante de vigilância. Não é simplesmente cuidado porque vem alguma coisa aqui agora, um ato único, um ato isolado, mas é uma ação contínua. Devemos estar, então, em estado de constante vigilância. E os motivos deste cuidado é porque existem falsos profetas, falsos líderes.
Nós precisamos muitas vezes combater diversos tipos de inimigos. Alguns deles, que são os nossos próprios pecados, são até subjetivos. A gente nem consegue reconhecer ou ver claramente estes nossos inimigos. Mas aqui Jesus, ele começa mostrando claramente que este nosso inimigo, ele é tanto real como ele é identificável. Eles são os falsos profetas. Pessoas que estão se revestindo ou se vestindo com peles de ovelhas, mas que por dentro, na verdade, são lobos devoradores. Jesus, ele nos mostra que esse estado de alerta constante e vigilante deve acontecer constantemente na vida do discípulo por causa dos falsos profetas. E aqui eu preciso realmente abrir um parêntese e explicar para os irmãos o que seria, ou o que Jesus está querendo falar sobre os profetas. O que seria um profeta? O profeta, no Antigo Testamento, ele era aquele que detinha a palavra de Deus. Ele era a boca de Deus. A boca do profeta falava aquilo que Deus mandava. A boca do profeta é a boca de Deus. No Antigo Testamento, naquele período, nós não tínhamos a palavra de Deus escrita ou registrada. Então, havia uma necessidade de Deus revelar-se ao homem. Ele se revelava, às vezes, por meio da natureza, por meio de a sua voz para todo o povo, mas as normas ou as profecias, elas vinham pela boca do profeta. Ele era a palavra de Deus para ser proclamada diante dos homens. Só que, com a vinda da palavra de Deus, a Bíblia, hoje, nós entendemos que o dom de profecia, que é este que eu acabei de relatar para os irmãos, ele cessou. Por que ele cessou? Porque não existe mais a necessidade de Deus falar algo que o homem precisa saber, a não ser aquilo que está na palavra de Deus. Existem mais coisas que Deus conhece, que nós não conhecemos, que não está na palavra de Deus? Existe. Mas a gente só vai saber disso quando nos encontrarmos com Ele. Tudo que nós precisamos a respeito de Deus e da sua palavra está aqui. Então, hoje, nós temos a palavra de Deus, e esta palavra de Deus, ela nos guia, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos educa, ela nos transforma, ela nos molda. Mas da mesma forma que as pessoas rejeitavam a boca do profeta, o que acontece hoje? As pessoas rejeitam a palavra de Deus. Elas não querem se submeter. Então, o que estava acontecendo naquele período de Jesus? Pessoas estavam se levantando, se colocando como profetas, e estavam falando a respeito de algo que não era de Deus, dizendo que era de Deus. Essa linguagem, por exemplo, que muitas vezes a gente escuta por aí, eu profetizo na sua vida, isso não condiz com a linguagem que a Bíblia nos ensina sobre o dom de profetizar. Isso não condiz, destoa. Por quê? Porque o dom de profecia estava relacionado com a revelação de Deus ao homem, para que o homem pudesse falar ao povo dele, ao povo de Deus.
naquele período, nós não tínhamos a palavra de Deus. Hoje nós temos. Então, quando eu digo eu profetizo na sua vida, você, no mínimo, não está entendendo o que a Bíblia realmente ensina sobre o dom de profetizar. Mas aqui Jesus estava combatendo aqueles que estavam deturpando a palavra de Deus, ensinando exatamente o contrário à palavra de Deus, enganando o povo. Eles não estavam ensinando a palavra de Deus. Então, é esse tipo de falso profeta que Jesus está tratando aqui. Ele está tratando daqueles que estão ensinando falsamente o quê? A palavra de Deus. Que não estão ensinando aquilo que Deus de fato tem falado na sua palavra. Esse é um falso profeta, um falso pastor, um falso líder, um falso instrutor. Jesus está aqui se referindo a homens que se diziam ser de Deus, falavam em nome de Deus, mas eram lobos. Ele faz esse alerta aos seus discípulos: fiquem com cuidado, fiquem em constante vigilância, porque eles estão vindo atacar vocês. E é isso que diz a continuação do verso 15. Ele diz: eles vêm a vocês. O que mostra para a gente que estes lobos, esses falsos mestres, eles estão vindo constantemente, de forma ativa, para poder enganar. Eles se passam por nós, eles falam como nós, eles se vestem como nós, eles vivem como nós, mas tudo é aparência. Não passam de lobos. Eles fazem isso para poder enganar as ovelhas do Senhor. Eles são lobos devoradores. Sua intenção é devorar, é destruir. Sabe qual é a lição que nós podemos tirar aqui? Nem todo líder espiritual é verdadeiro. Nem todo líder espiritual é verdadeiro. Jesus nos exige aqui uma vigilância constante. E esta é a característica daqueles que pertencem ao reino. Eles estão constantemente vigilantes contra o falso ensino. Há pessoas que se aproximam de forma intencional para enganar o povo. Mas, apesar da sua boa roupa, a boa fala, eles são lobos entre as ovelhas. Mas então, como discernir quando alguém parece espiritual, mas não é? Como é que nós vamos fazer isso na prática? O texto diz, o verso 16, ele diz: pelo fruto. Ele diz: vocês os reconhecerão por seus frutos. Jesus utiliza aqui uma lógica na própria natureza para explicar o seu raciocínio. Ele diz: olha, o espinho não pode dar uva. O espinho não dá uva e planta ruim não dá um fruto bom. Logo, o que Jesus está dizendo é que o problema não é necessariamente o comportamento isolado, mas é a natureza deste ensino, é a natureza destes homens. Jesus ensina que a verdadeira identidade espiritual ela é revelada pelos frutos. O primeiro critério para nós discernirmos se alguém é espiritual é o fruto. E não é uma questão de um erro isolado, é a natureza do fruto. Observe o verso 17, ele diz: semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruim. Então é uma questão de superfície aqui que Jesus está tratando? Não, é a questão de essência. É aquilo que aquele camarada é. Não é simplesmente
algo isolado, não é um erro de percurso, é aquilo que ele é. Ele é uma árvore ruim. E por ser uma árvore ruim, ele vai dar frutos ruins, ele não vai conseguir enganar por muito tempo. O problema dos falsos profetas não é que eles parecem errados, é que eles parecem certos. Até quando? Até você ver o fruto. Até você ver a forma que eles caminham entre o povo, dividindo, destruindo. É garantindo a nós, meus irmãos, a possibilidade de reconhecer esse fruto. O verso 18, ele ainda diz assim: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Jesus está mostrando que o problema não é superficial destes líderes, não é devido a um erro isolado, é um problema de essência, é a vida dele. Ele é um lobo. Se eu sou essencialmente ruim, o que isso significa? Significa que existe uma impossibilidade moral de eu ser bom. Se eu sou essencialmente alguém que quer destruir, quer enganar, quer distorcer a palavra de Deus, se eu sou essencialmente isso, uma árvore ruim, é impossível eu dar um fruto que de fato glorifique o nome de Deus. Jesus não nos disse que é difícil discernir. Ele nos diz que é impossível esconder a verdadeira natureza por muito tempo. Em algum momento nós vamos identificar esse líder. Você que faz parte do reino de Deus, que é um discípulo de Jesus, você precisa estar em constante vigilância. Porque esses falsos mestres irão surgir. E sabe onde é que eles surgem hoje? Não é aqui no púlpito, no nosso púlpito. Onde é que eles surgem hoje? No YouTube, no Instagram, seja lá onde for. Porque é lá onde nós consumimos informação. Eu não estou dizendo aqui que você não pode consumir informações, ou cultos, ou pastores, ou líderes de internet. Negativo, a gente está na internet agora. O que eu estou dizendo é que, como aqueles que participam do reino, que fazem parte do reino, vocês precisam ter cuidado. E esse cuidado precisa ser constante. Por quê? Porque os falsos mestres, eles vêm como lobos, disfarçados em pele de ovelha, para devorar, para destruir, para colocar coisas que não fazem parte da palavra de Deus. E o verso 19, ele nos mostra que, além de tudo isso, você vai ter a ausência do fruto bom. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. A ausência do fruto nos mostra, aqui por meio de Jesus, o julgamento ou o juízo de Deus. Não é uma questão aqui, meus irmãos, de uma falha. Mais uma vez eu digo, é um padrão de vida. Ele não dá bons frutos e, por isso, será jogado no fogo. O critério do julgamento aqui, observe, é o quê? É o fruto. Fruto do Espírito. Fruto de alguém que tem um relacionamento com Deus. A ausência do fruto, por si só, já é condenatório. Então, o problema não é apenas parecer uma árvore ruim. É ser uma árvore que não produz vida. Que não produz vida. No verso 20,
Jesus ele repete a argumentação e ele conclui a argumentação dizendo: assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Jesus enfatiza novamente aqui o critério, pelo fruto, e nos dá a certeza que aqueles que pertencem ao reino do Rei, Jesus, ele tem a capacidade de reconhecer este falso profeta. Jesus nos dá a certeza que iremos conseguir discernir. Então, se por um lado, o engano espiritual pode estar disfarçado com quem ensina, pelo outro lado, o engano espiritual pode estar escondido em quem pratica. Jesus agora passa para o próximo nível. Primeiro ele diz, cuidado, você precisa prestar atenção porque os falsos mestres estão aí, eles estão vindo e eles vão enganar vocês. Com doutrinas que não diz respeito à palavra de Deus. Eles vão falar de outra palavra e não dessa. Mas agora vem um dos casos que é triste e que acontece. São aqueles que estão enganados dentro da igreja. Jesus alerta também para a própria vida daqueles que vivem com a aparência de cristão, falam como cristãos, comem como cristãos, têm até o mesmo dialeto do cristão. Vocês conhecem um crente? Né? Um crente é muito fácil de reconhecer. Se ele for, depende da sua linha, você vai conhecer logo, porque ele chega no canto, ele não diz boa noite, ele diz paz do Senhor. Né? Deus te abençoe, que a paz esteja com você. O jargão do cristão é muito fácil, não é verdade? Tem pessoas que têm jargão de cristão, têm aparência de cristão, se veste bonitinho como cristão, se é que tem uma roupa que define um cristão, né? Vivem com essa aparência, mas na verdade não pertencem a Cristo. Não pertencem. Vive na igreja, nasceu na igreja. O pai sempre levou para a escola dominical, para a igreja, para o culto, para o Life for Kids. Mas eles não pertencem. Não pertencem a Cristo. Então, talvez, você pode perguntar assim, como alguém pode parecer salvo e ainda estar perdido? Vocês acham que é possível? Sim, é possível. A pessoa parecer salvo e ainda assim estar perdido. Jesus, ele começa no verso 21. Primeiro, dizendo para a gente que a confissão não garante a entrada no reino. Ele diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o problema aqui não é necessariamente o que você diz. O problema não é você dizer que é um cristão, que você diz, eu creio em Jesus como Salvador, ou como, pegando um gancho do domingo passado, não, pastor, eu entrei pela porta estreita, eu estou no caminho apertado. Depois eu não entendi não esse gesto, depois eu falo, mas não tem Cristo no coração. Não adianta. Você sabe se você entregou sua vida a Jesus de verdade. Você sabe, porque quando você entrega a Jesus a sua vida, você está disposto a deixar tudo aquilo que não passa pela porta. Você está disposto a viver sem o pecado. O pecado que você sabe que você tem. Pecados de imoralidade, pecados no seu casamento, pecados, sei lá, ira, ansiedade, sei lá qual for. Pecado. Se você entregou sua vida a Jesus,
você vai lutar contra o seu pecado. Você não vai viver como se o pecado fosse uma coisa normal. Por quê? Porque o texto diz para a gente: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem? Quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai. A nossa profissão verbal de fé, mesmo que seja intensa, por cheio de lágrimas, aquelas lágrimas que soluçam, você fica que fica soluçando, né? Não garante a entrada no reino, se não for real. Não garante. Se não for real. O verdadeiro critério é uma vida caracterizada pela prática contínua da vontade de Deus. É lutar para deixar os pecados. Você luta? Você luta contra os seus pecados? Eu luto, meus irmãos, todo o dia. Todo o dia. Porque eu sei que isso não agrada a Deus. Porque isso não faz parte daqueles que entraram pela porta estreita. Não faz. Nós precisamos lutar, meus irmãos. A igreja é exatamente esse lugar. Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeito. Aqui é o lugar para nós confessarmos os nossos pecados, para nós deixarmos e lutarmos para deixar o pecado, seja qual for. Os mais jovens, ou os não jovens, os mais experientes. Pornografia, avareza, mentira, orgulho, vícios. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito em todas essas áreas, mas eu estou dizendo que aquele que confessou a Jesus como Salvador e entrou pela porta estreita, ele vai lutar diariamente para não cometê-los. Para não cometê-los. Muitos confessam com lábios a Jesus, mas negam com a própria vida. Sabia? Depois, no verso 22, ele mostra que nem mesmo obras impressionantes nos garantem a salvação. Olha o que diz o verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. E naquele dia é diante do julgamento, diante de Cristo, o tempo escatológico aqui. Ele diz, Senhor, Senhor, mas não profetizamos em teu nome? Que obra é, então, profetizar no nome do Senhor, né? Não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres em teu nome. São pessoas que estão se justificando por causa das obras que tiveram enquanto vivos. Jesus aqui revela que muitos, no dia do juízo, estarão confiados nas suas obras espirituais. Mas essas atividades, por mais que sejam impressionantes, não são evidência, meus irmãos, de um relacionamento verdadeiro com Deus. Não são evidência. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. Como é que você explica alguém que profetizou no nome de Deus, que expulsou demônios em nome do Senhor, e Jesus chegar lá diante dele, lá na eternidade, diante do juízo,
Na hora do juízo dizer, ei, ele vai dizer, eu não te conheço. O que Jesus está dizendo é que é possível, sim. Nem toda prática espiritual de salvação é verdadeira. É possível fazer coisas em nome de Cristo sem pertencer a Ele. E não sou eu que estou dizendo. É o texto. Jesus não está dizendo que estes homens perderam a salvação. Isso aqui precisa ficar muito claro para os irmãos. Jesus não está dizendo que estes homens são homens que estavam fazendo a obra de Deus, que estavam fazendo profecias em nome do Senhor, que estavam expulsando demônios em nome do Senhor, mas eles se desviaram e perderam a salvação por causa disso. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de pessoas que nunca tiveram comunhão com Ele. Olha o que o verso 23 ele nos diz. Ele diz, nunca os conheci. Jesus não está dizendo de pessoas que se afastaram dele. Jesus está dizendo que mesmo estas pessoas que falaram em nome de Deus e fizeram coisas em nome de Deus, eles nunca tiveram intimidade com Deus. Não conheceram a comunhão com Deus, não fizeram nenhuma aliança com Deus, não tiveram intimidade com Deus. É isso que Jesus está dizendo. Nem quando confessamos, se não for verdadeiro, se as tuas obras não falarem isso, nem aquilo que fazemos, isso não é evidência. E a sentença, meus irmãos, ela é assustadora. A sentença é definitivamente terrível. Jesus, ele diz, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que Jesus está dizendo é, vocês não estarão comigo aqui na eternidade. É irreversível o que Jesus está dizendo aqui. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A aparência espiritual, meus irmãos, não substitui um relacionamento verdadeiro com Cristo. Você pode até, aqui na igreja, ser o santinho, ser aquele que, obrigado, que Deus te abençoe, eu posso lhe ajudar. Você pode até ter uma cara ou uma pessoa generosa, mas árvore ruim só dá fruto o quê? Ruim. Um dia o fruto será revelado. E você terá uma única opção: se arrepender ou se arrepender. E confessar de fato Jesus como Salvador. Verdadeiramente. O engano espiritual, ele pode estar disfarçado em quem ensina. Não acredite em tudo que eu falo. Vão lá na Bíblia, para ver se o que eu estou falando é o que a Bíblia está dizendo. O engano espiritual pode estar escondido em quem pratica, dentro da igreja. Pessoas que estão vivendo uma fachada de cristianismo. E é por isso que a vida é tão confusa, para não dizer outras palavras. Fachada. Não perca mais seu tempo. Confesse a Jesus como Salvador. Se arrependa dos seus pecados de verdade. E mostre isso, como o texto diz,
fazendo a vontade de Deus Pai que está nos céus. O engano espiritual, meus irmãos, ele é vencido apenas por um relacionamento real com Cristo. Não é a aparência de cristão. Você fala como cristão, você anda como cristão, você se veste como cristão, mas você é um lobo. Está trazendo só prejuízo e dividindo a igreja. Não é um fruto isolado. É um fruto verdadeiro. Não é confissão. Não é o fato de você vir aqui na igreja e dizer: eu aceito a Jesus como o meu Salvador. Eu confio nele. Não é isso. Não é obra. Não é aquilo que você faz, ou que você fez, ou que você disse que fez em nome de Cristo. A única coisa que pode vencer o engano espiritual é você ser conhecido por Cristo. É você não chegar naquele dia e ele dizer: nunca o conheci. Mas ele dizer: filho meu e amado, vem, entra comigo e fica comigo eternamente. Eu não sei se tem alguém aqui que está vivendo enganado. Não tenho a mínima ideia. Mas eu convido você a refletir em algumas coisas aqui. Primeiro, examine quem você está ouvindo. Quem é o tipo de pregador, de pessoas que têm ensinado a palavra. Observe se os frutos dessa pessoa confirmam que ele de fato é alguém de Deus, ou nega o seu ensino. Examine sempre quem você está ouvindo. Segundo, examine a sua própria vida. E aqui a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: você vive o que você confessa? Se você confessa que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e que Ele é o seu Senhor, o seu Rei, então você obedece somente a Ele, você vive isso? Ou você vive duas caras? Aqui na igreja, eu sou o mais e melhor obediente do Senhor. Em casa, na rua e no trabalho, eu sou quem eu quero ser. Terceiro, examine sua base de confiança. Você confia no que você faz? Ou você confia em quem Cristo é? Faça essas perguntas. E por último, examine o seu relacionamento com Cristo. Faça uma pergunta: Cristo me conhece? Cristo realmente me conhece? No fim, nós sabemos que não será a aparência que vai falar por você. No fim, nem as obras que você realizou falará por você. Se Cristo não te conhecer. Logo, o maior perigo espiritual, meus irmãos, é parecer salvo, sem ser. Eu queria que vocês baixassem as suas cabeças, para a gente orar aqui mais uma vez. Senhor, eu não tenho como terminar esta noite e mais uma vez clamar a Ti pelo Teu cuidado por nós, pelo Teu perdão em nossas vidas, na minha vida. Eu não tenho como terminar esta noite e
e não refletir, ó Deus, quem eu sou diante de Ti. E eu queria pedir, Deus, que o Senhor pudesse falar no coração daqueles que estão aqui esta noite, para que nós possamos nos examinar, ajuda a cada um se examinar, para que naquele dia não sejamos rejeitados diante de Ti, mas sejamos reconhecidos como ovelhas Tuas. Senhor, se tem alguém aqui que não conhece a Ti como Salvador, que ainda não entrou pela porta estreita, não anda pelo caminho apertado que tem o destino à vida, toca no coração dessas pessoas e ajuda elas a tomarem a maior e melhor decisão